acompanhe as aulas com uma apostila e também com a legislação. Não deixe de ler a doutrina, que é muito importante. Vamos lá? Vem comigo. Vamos lá. Remoção do inventariante. A remoção do inventariante, ela consta no artigo 622 do CPC. Se quiser fazer um comparativo, né, tá no 995 do CPC anterior, mas não teve alterações, então até aí dá para seguir no novo somente. A primeira hipótese de remoção, ela ocorre se o inventariante, no prazo legal, ele não apresentar as primeiras declarações, tá? As primeiras e as últimas, tá? São obrigatórias. Então, se ele não prestar, né, obviamente, sem justo motivo, não tá escrito isso, mas, né, tá hospitalizado, acontecer algo nesse sentido, é um justo motivo. Mas o artigo friamente fala referente à não apresentação. A segunda, se efetiva se não der ao inventário andamento regular. Se suscitar dúvidas infundadas ou praticar atos meramente protelatórios, o juiz abre prazo para fazer uma manifestação, ele não cumpre prazo, né? Então o negócio está sendo levado assim de qualquer forma. O terceiro caso de remoção ocorre se, por culpa sua, se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem danos aos bens do espólio, tá? Então ele não cuida do patrimônio, por culpa dele, o patrimônio está sofrendo graves prejuízos, tá? Então, existe essa possibilidade de remoção, fora a responsabilidade que ele tem, que nós já até falamos sobre isso. Também será removido o inventariante que não defender o espólio nas ações em que for citado. Existem ações judiciais que já estavam em curso, ou ações novas, né, que podem surgir, e aí será citado o espólio do falecido. E aí quem vai responder vai ser o inventariante, que vai tocar aquele processo. Então, ele simplesmente não defende, ele não se manifesta nas ações. Deixar de cobrar dívidas ativas ou não, promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos. O quinto caso de remoção está presente quando o inventariante não prestar contas ou aquelas que prestar não forem julgadas boas, né? Lembra que ele tem que fazer uma prestação de contas? Porque ele está administrando o patrimônio do falecido. Então, eventualmente, se ele teve que usar algum valor para fazer pagamento de algum imposto, pagar conta de água, pagar conta de luz do imóvel, né? Porque o imóvel continua tendo custos. E ele simplesmente usar o dinheiro e não prestar contas, ou prestar contas de valor ínfimo, né? Ele gastou, R$1.000 e apresentou, no processo, ele apresentou o comprovante no valor de 500, né? Então, não tá batendo, né? Então, existe essa possibilidade. Por fim, haverá remoção do inventariante se ele sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio. Nós vamos falar, não no próximo slide, mas no outro, sobre sonegação. Quais são os efeitos, o que pode acontecer, tá? Sonegação é quando lá naquelas primeiras declarações, ele simplesmente não coloca algum bem do patrimônio. Mas por qual motivo? Pois ele quis ocultar bens para benefício próprio, né? Qual o motivo? Então, existe essa questão da sonegação. Vamos para o próximo slide, que fala sobre a remoção ainda do inventariante e os procedimentos. Os procedimentos para essa remoção estão nos artigos 623 a 625 do CPC. Primeiramente, requerida a remoção com fundamento em quaisquer dos motivos que nós falamos no slide anterior, aqueles 5 motivos, o inventariante será intimado para, no prazo de 5 dias, defender-se a produzir provas. O incidente da remoção ocorrerá em apenso aos autos do inventário. O que é apenso? Tem o processo do inventário e ele vai ser como se fosse um livrinho que está junto do processo de inventário. Ele fica lá, um caderno anexado, tá? Como hoje nós temos o processo digital, a gente não consegue visualizar essa questão anexada. Mas no print, quando a gente vê de tela, você vai ver que vai estar lá apenso e o número do processo que está apenso. Tá? Então, você entra no processo, você consegue clicar e já entra no outro. Ele fica elencado na mesma página do site do tribunal. Decorrido o prazo, com ou sem defesa do inventariante, o juiz decidirá.
Se remover o inventariante, o juiz nomeará outro, observada a ordem antes analisada. Lembra que nós temos no artigo que eu passei para vocês a ordem lá dos inventariantes? Que até uma polêmica, existe uma ordem a ser seguida, o STJ entende que a ordem não é obrigatória, que é digamos, tem que ser a pessoa que melhor defenda o patrimônio, né? Então tem essa questão polêmica aí. Decidindo-se pela remoção, o inventariante entregará imediatamente ao substituto os bens do espólio, tá? Então eu fui removido, imediatamente ele vai entregar os bens para o próximo, que será o inventariante. No entanto, se deixar de fazê-lo, será compelido mediante mandado de busca e apreensão, no caso de bens móveis, ou da emissão na posse, no caso de bens imóveis. Artigo 625 do CPC, tá? Então ele tem essa obrigatoriedade. Então, bens móveis, busca e apreensão. Agora, bens imóveis, vai ter a emissão na posse, porque ele tem que liberar, tá? Porque os bens não são dele, ele estava lá administrando, ele era inventariante. Agora vamos falar sobre sonegação, tá? O que é uma sonegação? A sonegação pode ser conceituada como a ocultação dolosa, frise aqui, dos bens da herança ou sujeitos à colação. A consequência dessa conduta é a perda do direito que o sonegador teria sobre os bens sonegados. Porém, o reconhecimento desse comportamento e a perda desse direito dependem de ação própria, tá? Não é uma questão automática, precisa ingressar com a ação para ele conseguir perder. O artigo 1992 do Código Civil, ele diz o seguinte: o herdeiro que sonegar bens, olha, esse daqui acabou indo para outra linha, sonegar bens de herança, não os descrevendo no inventário quando estejam em seu poder, ou com seu conhecimento esteja no poder de outrem, ou os que omitir na colação, a que os deva levar, ou ainda deixar de restituí-los, perderá o direito sobre eles que lhe cabia, tá? Então ele perde o direito dele sobre aquele bem que ele sonegou. O dispositivo conceitua a pena de sonegados, que vem a ser uma sanção ou penalidade civil imposta aos casos mencionados de ocultação de bens de herança, gerando perda do direito sobre os bens ocultados. Ele perde o direito de todos os bens? Não. Então, se ele colocou lá, nas primeiras declarações, ele colocou o imóvel em Ubatuba, o imóvel em Suzano, mas escondeu o imóvel de Mogi de forma dolosa, ele vai perder o direito do imóvel de Mogi, mas os demais que ele relacionou continuam, tá? Em continuidade, a lei pune a sonegação de 3 formas. Então prestem atenção. A primeira forma: se o sonegador é apenas herdeiro, perde o direito à sucessão do bem sonegado. Se já não o tiver, deve pagar o espólio, o respectivo valor, mais perdas e danos. Artigo 1995. Então, se por culpa, ele sonegou aquele imóvel, o imóvel não existe mais, aí ele tem essa questão que ele deve pagar o espólio, o respectivo valor, mais perdas e danos que houver. Os herdeiros prejudicados têm, por exemplo, o direito de frutos e rendimentos desde o momento da má-fé ao sonegar. Então, pensem comigo, o imóvel de Mogi, nesse meu exemplo, ele estava alugado, tá? E quem estava recebendo esse aluguel era o inventariante que sonegou o imóvel. Ele perde o direito ao imóvel e os herdeiros têm direito os frutos daquele imóvel, tá? Então, eles podem ingressar com a ação e pedir a restituição desses valores que eles não receberam. 2. Se o sonegador é também inventariante, além da sanção já mencionada, sofrerá a remoção do cargo. Ele sairá do cargo. Lembra que nós vimos as hipóteses de remoção? Estava lá a sonegação. Em terceiro, se é testamenteiro, ele é removido e perde o direito ao prêmio, tá? Então, se ele, na verdade, ele tem um patrimônio lá por testamento, né? Então, nesse caso, ele vai ser removido e perde o direito ao prêmio correspondente. Quem não é herdeiro não sofre pena por sonegação, tá? Então, digamos que o juiz nomeou um inventariante dativo, né? Então, ele não tem como perder o imóvel, porque ele já não era herdeiro, o imóvel, o bem que ele sonegou, tá? Vamos para o próximo. Para a imposição da sonegação, nós temos, segundo o entendimento majoritário, a presença de 2 elementos. O objetivo, que refere-se à ocultação dos bens em si,
E o subjetivo, que é o ato malicioso do ocultador, né? O dolo, a intenção de prejudicar, tá? Segundo o CPC, artigo 669, inciso 1, que os bens sonegados ficarão sujeitos à sobrepartilha. O que é uma sobrepartilha? Os bens anteriores, né? O inventário já foi feito, os bens anteriores já foram partilhados e surgiu um novo, e esse novo ocorrerá uma nova partilha, por isso que é chamado de sobrepartilha, tá? Vamos lá. Essa ação de sonegado somente pode ser promovida pelos herdeiros ou pelos credores da herança, conforme o artigo 1994 do Código Civil, correndo no mesmo foro do inventário. Então, preste atenção no seguinte, só tem legitimidade para propor essa ação o herdeiro e o credor. Lembra que o credor é aquele que o de cujos tinha uma dívida com ele, faleceu, e ele quer reaver o seu crédito, né? Então, nesse caso, ele pode. Agora, digamos que meu pai falece, eu sou herdeira, tá? E o meu irmão inventariante sonegou um imóvel. Minha filha fica indignada com a situação, vai e ingressa com a ação de sonegados. Ela não tem legitimidade para ingressar com essa ação porque ela não é herdeira. Quem é herdeira sou eu. Eu tenho a legitimidade, ela não. Então, o meu cônjuge e minha filha, ela não tem legitimidade, eles não têm legitimidade para propor essa ação. Somente eu, porque sou herdeira, tá? É caráter personalíssimo. Agora o seguinte, no que concerne a sentença que foi proferida essa ação, ela vai ter um caráter erga omnes, tá? Então, por exemplo, né, nesse exemplo que eu passei para vocês, eu sou a herdeira, meu irmão inventariante, digamos que eu tinha mais 3 irmãos, fora o inventariante. Eu ingressei com a ação de sonegados. Essa sentença, ela vai ser abrangida por todos os herdeiros, por isso que é o efeito erga omnes, tá? Então, os meus outros irmãos que não ingressaram com a ação também serão beneficiados, porque ocorrerá a sobrepartilha. Conforme ensinamentos de Maria Helena Diniz, o benefício da sentença é geral, com exceção ao sonegador, ou seja, aquele que sonegou, o inventariante que sonegou, não vai participar. Ante o princípio da individualidade da herança, visto que os bens sonegados são restituídos ao espólio para sobrepartilha, tá? Vamos para o próximo agora. Eu acabei repetindo aqui sem querer a mesma citação do anterior, então por isso que eu não vou ler. Não esqueça que a prescrição, o prazo são de 10 anos para ingressar com a ação de sonegados, tá? Consta no artigo 205 do CPC. Então prestem atenção nesse detalhe. Agora, quanto à sonegação praticada, deixa eu arrumar aqui, pelo inventariante, a alegação somente poderá ser feita depois de encerrada a descrição dos bens com as declarações feitas por ele, de não existir outros bens a inventariar, em regra, após as últimas declarações. Então, nas primeiras declarações, ele foi lá e listou os bens. No curso do processo de inventário, pode acontecer sim de alguns bens serem identificados que não estavam na lista, porque o inventariante não sabia, tá? Então, se isso acontecer, sem problema, inclui. Agora, se nas últimas declarações o inventariante, ele fala não tem mais nenhum bem a declarar, sabendo que existe, aí sim começa a contar esse prazo quanto à sonegação, tá? Agora, se for herdeiro que sonegou, prestem atenção. Em relação ao herdeiro, somente cabe a arguição de sonegados depois que ele declarar no inventário que não possui tais bens. Então, são momentos diferentes, tá? Se a ação for proposta antes desses momentos, deverá ser extinta sem resolução do mérito por falta de interesse de agir ou processual. De adequação nos termos do artigo 485, inciso 6º do CPC. Então, temos momentos corretos, né? Porque pode acontecer da família saber que está acontecendo que ele corre o risco de sonegar, né? Aquela pessoa que está sendo inventariante, pode ser que ela vá sonegar. Ou aquele herdeiro, ele está com aquele bem e não dispôs para poder declarar, para conhecimento do inventariante. Digamos que, olha, vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um colar de pérolas legítimas, caríssimo, da minha mãe, tá? Não é que ela me deu, ela
acabou ficando na minha casa e eu ocultei, não falei que estava comigo, tá? Então, digamos que aquele colar custava 100 mil reais, vamos chutar lá em cima, 100 mil reais, ocultei. E o inventariante, ele não sabia que existia, só que eu, herdeira, sabia, tá? Um exemplo só para vocês conseguirem visualizar. Então, digamos que minha outra irmã saiba, ela vai ter o momento correto para ingressar com essa ação de sonegados. Não adianta ela se antecipar e já ingressar com a ação. Calma, né? Não foi o momento correto. E se não foi o momento correto, o juiz vai julgar extinto, sem resolução do mérito. Então, só gastou tempo, estresse emocional, provocou o judiciário e não vai ter a sua pretensão atendida. Tem que ter momento correto. Tudo bem? Na próxima aula, nós vamos dar continuidade ao processo de inventário, falando após as primeiras declarações serem apresentadas. O que vai acontecer, né? Essas informações que eu estou passando aí para vocês, falando sobre como que funcionam as primeiras declarações, o que pode acontecer com o inventariante, ou a ação de sonegação, faz parte do processo, né? Mas precisamos dar uma sequência para vocês entenderem. Eu espero vocês até daqui a pouco. Agradeço por ter acompanhado a aula até aqui e eu espero vocês na próxima aula. Até breve!